A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Nesta feita, o Espírito Santo de Deus tem colocado no meu coração algo muito importante para as nossas vidas. Então, peço que vocês prestem bem atenção no que nós iremos dissertar a respeito da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, e algo que eu tenho certeza que vai fazer com que você tenha mais conhecimento das coisas de Deus e das coisas espirituais. Preste bem atenção. No livro de Ezequiel, capítulo de número 28 e versículo 3, diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra fogueada, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fostes criados foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, e andavas. Perfeito era em teus caminhos desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Somente até aqui, até o versículo 15. Então nós lemos no capítulo 28, do versículo 13 ao versículo de número 15. O que eu quero dizer com estas palavras? Aqui é claro que é uma lamentação ao rei de Tiro. Porém, o rei de Tiro não era um querubim ungido. O rei de Tiro não estava no jardim de Deus, no Éden, no jardim de Deus. Então é claro que essa profecia é para o rei de Tiro, mas ele está fazendo referência a outra criatura, e culturalmente nós sabemos e cremos que ele estava falando de Satanás. Só que o que eu quero falar com esse texto? Tem duas coisas que Satanás perdeu, e erroneamente as pessoas começam a chamar ele ou falar sobre ele de uma maneira que não convém e que até mesmo ele não merece ser chamado ou ser falado do jeito que as pessoas falam. A Bíblia fala que Deus ele não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Então, a falta de conhecimento é uma coisa ruim, mas Deus ele move pessoas, homens e mulheres de Deus, para poder estar trazendo conhecimento através daquilo que Deus ele tem revelado aos seus santos, os profetas, e aos seus servos e servas através da Bíblia Sagrada e por revelação do Espírito Santo de Deus. Mas, neste caso, não é nenhuma revelação fora, é uma revelação realmente que está na palavra de Deus. Se você quiser, como nós lemos aqui um trecho, nós vamos ler outras partes da Bíblia, e se você quiser, você pode tirar suas próprias conclusões. Então, como eu estava falando, Satanás, ele tem duas coisas que ele perdeu. A primeira delas é a sua posição. Satanás, ele tinha uma posição. Aqui onde nós lemos do versículo 13, estavas no Éden, jardim de Deus. E fala no versículo 14, tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. No monte santo de Deus estavas no meio das pedras afogueadas. Ele tinha uma posição, ele estava em um local e ele estava ali para proteger, para guardar. Agora preste atenção, se nós continuarmos lendo, como eu fiz até o versículo 15, diz assim: perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criados, até que se achou iniquidade em ti. Versículo 16, na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Enfim, nós sabemos que se ele tinha uma posição, ele perdeu. Agora, o interessante, eu quero ir com vocês até o livro de Gênesis, capítulo de número 2. Prestem bem atenção, que isso é muito importante para as nossas vidas, isso é um conhecimento que Deus deixa registrado nas Sagradas Escrituras. Gênesis, capítulo de número 2, versículo 8, diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Olha, lá em Ezequiel capítulo 28, ele fala de uma criatura que era um querubim ungido e que ele estava no jardim do Éden, o jardim de Deus. Só que ele pecou e ele perdeu o direito de estar no Éden. Quem Deus colocou para estar no jardim do Éden no lugar daquela criatura? A Bíblia fala aqui no versículo 8 que plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Ele pôs o homem. Olha que interessante, versículo de número 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar.
Ele era querubim o quê? Ungido para proteger, para guardar. O homem foi colocado ali também no Jardim do Éden. Olha que coisa interessante. Quando Satanás vai tentar Eva lá no Jardim do Éden, diz que ele fala para ela que se ela comesse do fruto da árvore que dava conhecimento do bem e do mal, ela não iria morrer. Certamente ela não ia morrer. Ela viu que era um fruto bom, que era uma árvore boa para se comer. Ela foi, tomou do fruto, comeu e deu para o seu marido, Adão. Olha que coisa interessante. Satanás, desde aquela época, ele está tentando tirar o homem da posição que Deus ele colocou ele. Satanás, certa vez, ele tinha uma posição. Ele estava no Éden. Ele era querubim, ungido e para proteger. Só que ele perdeu essa posição. Para quem Deus deu essa posição? Para você, para nós, para o homem. Ah, mas aí você fala assim, mas o homem perdeu essa posição também, porque o homem pecou. Sim, o homem pecou, mas Deus ele faz algo extraordinário através da vida de Jesus Cristo para nos salvar, nos redimir e dar-nos o direito novamente de poder ir para este local. Nosso final, quando nós vencermos, quando nós verdadeiramente recebermos de Deus aquilo que Ele tem preparado para nós, nós estaremos para sempre com o Senhor e teremos ali parte na árvore da vida, na árvore, louvado seja Deus, que foi ali posta em segurança pelos querubins, guardada no Jardim do Éden. Nós iremos ter acesso a essas coisas todas, porque Deus ele preparou isso para cada um de nós. Satanás perdeu. Nós perdemos lá no começo, por causa do pecado. Mas nós, através de Jesus Cristo, podemos chegar novamente. Mas eu disse aqui no começo que eram duas coisas. Ele primeiro perdeu a sua posição. E segundo, ele perdeu o seu nome. A Bíblia, quando fala de Satanás, ela chama ele de Satanás. A Bíblia chama ele de diabo. A Bíblia chama ele de dragão, de antiga serpente, de enganador, de mentiroso, de pai da mentira. Enfim, todos os adjetivos ruins, todos os substantivos e adjetivos ruins são colocados nessa criatura. Só que qual é o erro da humanidade? Talvez por falta de conhecimento ou por escutar alguém falar, achar bonito, achar interessante, achar que é dessa forma, faz a mesma coisa. E eu quero mais uma vez ler na palavra do Senhor, dessa feita em Isaías, capítulo de número 14 e versículo de número 12. Vamos ver o que está dizendo lá. Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 12. Diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que deliberavas as nações. Como caíste do céu, ó estrela da manhã e filha da alva. Isso daqui também é uma profecia para o rei de Babilônia, porém, nós sabemos que ele não morava no céu, ele não caiu do céu. Caiu do céu foi outra criatura, que isso aqui também é atribuído, a Satanás. Só que qual é a controvérsia, qual é o engano que está por trás deste texto aqui? A Bíblia, quando ela foi traduzida para o latim, por Jerônimo, na Vulgata Latina, essa parte aqui que fala, ó estrela da manhã, filha da alva, coloca a tradução como Lúcifer, que significa portador de grande luz. Estrela da manhã, portador de grande luz. Então, esse adjetivo é colocado ali na Vulgata Latina, na tradução feita por Jerônimo, e ele coloca essa palavra Lúcifer. Isso não é um nome próprio, isso não é um nome de Satanás. Isso é um adjetivo que foi dado nesse texto e por aquela tradução da Vulgata Latina, eles chamaram de Lúcifer. Agora, pasmem, as pessoas chamam ele de Lúcifer, falam que o nome dele é Lúcifer, estão elogiando ele, estão falando que ele é portador de grande luz. Agora, presta atenção, ele tinha um nome, o nome dele não era Lúcifer. Ele tinha esse adjetivo que ele era um portador de grande luz, só que ele também perdeu. Se nós continuarmos lendo aqui, e tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e fazia tremer os reinos, que punha o mundo
como um deserto e assolava as cidades, e seus cativos não deixava ir soltos para para a casa deles, todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa, mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados e espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Agora presta atenção, se um dia ele teve uma posição, ele perdeu essa posição. Se um dia ele teve um nome, ele perdeu esse nome. Agora preste atenção, mais uma vez eu quero fazer um paralelo com o homem. Deus, ele pega o homem que ele criou, que ele formou, e coloca no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, para proteger aquele jardim. Agora Deus, ele pega esse mesmo homem, ele dá um nome para o homem. O homem tem um nome. Se você for ver lá em Gênesis capítulo 5, ele fala da genealogia de Adão. Adão, depois do pecado, depois que eles pecaram, eles não perderam o nome que eles tinham. Adão significa terra, vem de terra, pó da terra. E Eva, quando depois do pecado, Adão chega e fala assim, esta é a varoa e ela será chamada de Eva, que significa vida ou mãe da vida. Isso está lá no capítulo 3, não me recordo agora o versículo, mas se vocês forem ver lá, depois do pecado, Adão vai e chama a mulher dele de Eva, porque ela dá vida. Então ela é a mãe da vida. Então eles têm um nome, têm uma genealogia, têm a sua descendência, Adão. Nós somos seres humanos, nós somos filhos de Adão. Amém? Bem, Adão. Nós somos seres humanos, filhos de Adão. Agora, fazendo esses dois paralelos, Satanás ele perdeu sua posição, Satanás perdeu o nome, e Deus ele deu uma posição para a humanidade, para o ser humano, para o homem que ele criou, e ele deu um nome ao homem que ele criou. Agora eu quero fazer um paralelo, não com o homem, mas eu quero fazer um paralelo com Jesus Cristo. Mas prestem muita atenção, porque isso é muito sério. O que ele tinha e não tem mais foi tirado. E até aquilo que ele não tinha foi tirado dele. Porque onde nós lemos aqui em Isaías, capítulo de número 14, no capítulo de número 14, versículo de número 3, diz assim, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Olha aqui no versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E qual é o paralelo que eu quero fazer aqui com Jesus? Qual é essa comparação aqui? É claro que não tem comparação, mas vamos fazer um paralelo aqui com Jesus, e Satanás não tem a mínima chance de, se ele está perdendo até para a humanidade, é por isso que ele tem raiva de você, é por isso que ele te persegue, é por isso que ele quer que você não esteja na presença de Deus, porque Deus tem preparado algo glorioso para as nossas vidas. Imagine em relação a Jesus. Então, como nós já falamos, Satanás ele nunca foi chamado na Bíblia como Lúcifer. As pessoas erroneamente chamam ele de Lúcifer, mas na verdade ele é conhecido como Satanás, como diabo, como dragão e a antiga serpente. Mas para não ficar nas minhas palavras, vamos ler lá em Apocalipse, capítulo de número 12, e versículo de número 9. Apocalipse, capítulo de número 12, e versículo de número 9. Vamos ver o que está dizendo lá. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse significa revelação, mas as pessoas assimilam como o fim do mundo. Aqui não está escrito o fim do mundo, está escrito a derrota de Satanás, a vitória da igreja, a vitória dos santos, a vitória daqueles que são de Deus e a vitória do seu Cristo, do Messias. Apocalipse capítulo 12 e versículo 9, diz assim, preste atenção que isso é muito interessante, não ficar nas minhas palavras. Às vezes você não tem muito contato, não tem tempo, mas Deus está te dando a oportunidade de você conhecer um pouco melhor as coisas dele, o que está escrito na Bíblia. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz assim,
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Preste atenção. Se vocês souberem de algum nome na Bíblia que é dado a Satanás, sem ser adjetivos ou substantivos, me mostre, porque eu só conheço quando se refere a essa criatura, dão substantivos para ele e adjetivos. Como aqui no versículo que nós lemos, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Então, você nunca vai ver Jesus chamando ele de outro nome, ou um nome próprio, sempre dando adjetivos para eles e substantivos. São coisas ruins, como nós sabemos. Então, vamos fazer um paralelo com Jesus Cristo para vocês verem a grande diferença, o abismo em que há do que Satanás teve no seu coração, do que Satanás fez e perdeu o direito, a sua posição, o seu nome e até aquilo que ele não tinha. O que é que ele não tinha? Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. E antes de falar de Jesus Cristo, eu quero até também mostrar para vocês uma coisa interessante, porque a Bíblia fala que quando Deus ele formou o homem do pó da terra, ele falou, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Satanás ele quis ser semelhante ao Altíssimo, como nós lemos lá em Isaías capítulo de número 14, versículo 13. E ele caiu por causa disso, ele foi lançado ao inferno por causa disso. Mas Deus, quando ele formou o homem do pó da terra, ele falou, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Olha aí, ele quis ser semelhante a Deus, não conseguiu e por isso ele caiu. E Deus, ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Mas vamos lá para Jesus Cristo, fazer um paralelo com Jesus Cristo. Vamos acabar de vez com esse dragão, com essa antiga serpente, com o diabo. Em Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. Vamos lá no livro de Filipenses, capítulo de número 2. Versículo de número 6. Vamos ver o que diz lá. O nosso conhecimento. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 6. Filipenses 2,6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Olha que interessante, falei que iríamos fazer um paralelo. Satanás quis ser semelhante ao Altíssimo e caiu. Perdeu o nome que ele tinha, perdeu a posição que ele tinha. Aqui em Filipenses fala que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ser semelhante a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a quem? Aos homens. Lá no final onde nós lemos, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Satanás perdeu o nome que ele tinha. Eu não sei, nem quero saber o nome que ele tem. Eu sei que os adjetivos que Jesus deu para ele foi Satanás, a antiga serpente, o diabo, e o grande dragão. Eu não quero saber, mas eu sei de uma coisa, que o meu Jesus, ele se humilhou e ele se fez semelhante aos homens. E a ele foi dado um nome que está acima de todos os nomes, a qual todos os joelhos no céu, na terra e embaixo da terra irão se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Então, irmãos, isso é um fato. Não é porque eu quero, está escrito na Bíblia. Erroneamente as pessoas chamam ele de um nome que ele não tem. Se ele tinha algum nome, ele perdeu esse nome, ele não tem mais.
E é errado eu ficar elogiando ele, falar que ele tem muita luz. Ele não é luz, ele é trevas. O único que tem luz é Jesus. E mais ainda, fazer um paralelo com a humanidade, com as pessoas que Jesus Cristo resgatou. Jesus Cristo fala, vós sois a luz do mundo. E ele se intitula, eu sou a luz do mundo. Agora, para terminar, para você entender como que é diferente quando a pessoa se humilha, quando a pessoa faz aquilo que está na vontade de Deus. Jesus, ele se humilhou, mesmo ele sendo Deus, ele aniquilou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, ficou semelhante aos homens e morreu por cada um de nós. E Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Agora eu quero que vocês entendam, se lá em Isaías, capítulo 14, versículo de número 12, foi traduzido lá na Vulgata Latina, que estrela da manhã é Lúcifer, e colocaram erroneamente, chamam ele erroneamente por esse nome, que é portador de grande luz. Eu quero mostrar para vocês quem é o portador de grande luz. Vamos voltar em Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse, capítulo de número 22, e versículo de número 16. Diz assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eu vejo na internet, eu vejo homens que são estudados, letrados, doutores da lei da nossa época, dizerem e chamarem ele de um nome errado. Elogiarem a ele, chamando ele de portador de grande luz. Agora, se eles quiserem continuar e até mesmo ficar nessa dúvida, não, mas quem é a estrela da manhã? Se eles quiserem aceitar o que Jerônimo traduziu na Vulgata Latina, lá no passado, que Satanás é a estrela da manhã, aqui não sou eu que estou falando, além de estar escrito no versículo 16 do capítulo 22, o próprio Jesus está falando, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu, Jesus, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. É Jesus quem está falando. Quem quiser contestar, conteste com Jesus. Além de estar escrito na palavra, na Bíblia, foi Jesus quem disse isso. E quem sou eu para brigar ou falar que está errado aquilo que Jesus falou? É mais fácil Jerônimo ter feito a tradução errada. É mais fácil eu entender, mesmo que esteja escrito isso no passado, ele perdeu essa posição, ele não tem mais essa posição, mas aquele que se humilhou, se entregou, morreu pela humanidade, a ele foi dado o nome. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz, ele dá luz para a humanidade, para aqueles que são seus servos, para nós sermos também luzes nesse mundo. Ele é a resplandecente estrela da manhã. E não é eu que estou falando isso, foi ele quem disse isso. E você está debaixo dessa autoridade, dessa luz. E o final dele não é só esse. Ele perdeu a posição, ele perdeu o nome, ele foi humilhado, ele foi lançado de onde ele estava, ele perdeu tudo que ele tinha e ele quer arrastar a maioria das pessoas juntamente com ele. Mas Jesus Cristo, ele te dá graça, ele te dá força e ele quer que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Que em nome de Jesus Cristo essa palavra possa te dar ânimo. Que se você até hoje tinha elogiado, tinha dado adjetivos para Satanás, a qual ele não tem, saiba que ele é um derrotado, que o final dele está decretado aqui em Apocalipse. Ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ele vai ser um perdedor, ele não vai ganhar, ele não tem nome, ele não tem mais a posição que ele tinha, e ele quer fazer com que a maioria das pessoas acreditem que ele é alguma coisa, que ele é a estrela da manhã. Ele não é mais nada, ele é um perdedor, ele é um fracassado e ele é um condenado. Mas para você tem jeito, para você tem solução, e não cometa mais o erro de fazer elogios a essa criatura. Se você quer tecer algum elogio a alguém, glorifique aquele que tem um nome acima de todos os nomes, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias, o Cristo, que é Jesus. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.